doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades da medicina, exemplos aí para mim de bons médicos, de médicos que vêm tentando trabalhar e tentar levar a imagem da medicina para cima, principalmente para escutar as cabeçadas dele, né? Porque escutar coisa boa a gente escuta muitas vezes, então a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Hoje a gente está internacionalizando o nosso projeto. Fala Doutores agora está internacional. Já tivemos colegas brasileiros aí distribuídos pelo mundo, participando por aqui, mas hoje teremos o Dr. Fernando Faria Correia, nosso primeiro convidado internacional, médico oftalmologista, especialista em segmento anterior, professor da Universidade do Minho, fez o PCO, aí, o Physician CEO da turma de 2019, diversos cursos internacionais, já teve uma passagem aqui pelo Brasil, com o grande doutor Renato Ambrosi, que vai contar um pouquinho para a gente. Um grande prazer tê-lo aqui conosco. Fala, doutor Fernando, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje contigo, Ricardo. Agradeço em primeiro lugar o convite e parabenizar por este programa que estás a criar. Certamente vai ter muito sucesso, doravante, certamente. Maravilha, eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço o Renato, agradeço minha sócia Marcelinha aí, que sempre ajuda aí a fazer as boas conexões aí pelo mundo. Então, obrigado. Vamos com o pé na porta, vamos do início. Fernando, conta um pouquinho o início da tua vida. Você nasceu aonde e como é que era a tua composição familiar? Ora, muito bem. Isto é um bocado complicado, porque eu nasci no Porto. Foi um nascimento muito atribulado. Eu cresci, eu nasci no Porto, mas depois vim para Bragança. A minha família é toda de Bragança, que é na zona norte e interior de Portugal. É uma cidade que tem 26 mil habitantes. É uma cidade. Quanto tempo do Porto até Bragança, Fernando? São 200 quilómetros de distância. Portanto, sempre com autopista. Eu vou tentar falar devagar para eu falar também um pouco de brasileiro, não é? Para vocês compreenderem. Perfeito, está ótimo. Pronto, são 200 km de distância. Naquela altura, hoje, por exemplo, saio daqui de Bragança, vou ao Porto numa hora e 45 minutos, dirigindo devagar, mas naquela altura demorava-se 6 horas de viagem dirigindo de carro, portanto era muito tempo. Quando nasci, o meu pai era residente de oftalmologia e foi engraçado que a minha mãe estava lá a fazer companhia no Porto, a minha mãe grávida, e o meu pai ia ter, no dia do meu nascimento, teve o primeiro teste do primeiro ano de residência, que era um serviço muito difícil de entrar. Havia uma excelência clínica e cirúrgica muito grande imposta pelo diretor de serviço, que era o Dr. Queiroz Marinho, que é o pai do professor António Marinho, que vai estar presente na vossa Brasques. E então o meu pai tirou da cama uma grávida para repousar, porque no dia seguinte ia ter exame. A minha mãe, pronto, entrou em trabalho de parto e o meu pai estava a fazer o exame, o teste, a prova, e disse: olha, desculpa, Horácio, o seu filho vai nascer, faça favor de ir para a Ordem da Lapa, que a sua esposa está pronta para ter o filho. E pronto, depois eu vim para cá porque a minha família estavam cá com os meus avós maternos eram pessoas já mais velhas. Espera aí, agora eu criou uma curiosidade. Seu pai passou na prova, teve que fazer a prova de novo, como é que foi isso? Fez a prova de novo, claro, mas ele passava sempre tudo, ele. Esse ninguém o parava. Mas pronto, eu vim depois para Bragança e fiz aqui toda o meu percurso escolar, só voltei ao Porto para a minha faculdade. Na faculdade escola de pública ou privada, Fernando? Olha, eu sempre estudei em escola pública. Eu, por exemplo, no infantário e na primária, nos primeiros 4 anos de escolaridade, estudei num colégio de irmãs, de freiras. Elas devem ter ficado fartas de mim, deram-me também muita ensaboadela, portanto... foi sempre, hoje sou um menino bem comportado, mas antes não era, portanto, coitadas delas. Mas quando fui para a preparatória, fui para a escola pública. Mesmo em Portugal, a Faculdade de Medicina, naquela altura era só pública. Agora há um ano que abriu uma privada em Lisboa. Portanto, tinhas que ter o acesso à Faculdade de Medicina sempre foi muito exigente, tinhas provas nacionais, tinhas que ter uma boa qualificação ao longo da tua carreira de estudante
e depois as provas finais, exames nacionais, sempre foram muito difíceis, e eu escolhi na melhor faculdade, com o ranking mais elevado, que é a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Hospital de São João. E tinha sido, por exemplo, onde o meu pai também tinha estudado, portanto, segui-lhe as pisadas. Pô, que bacana! Isso é um orgulho para ele, né? Sim. E você tem irmãos, Fernando? Não, eu sou filho único. Tenho bastantes amigos aqui em Bragança que sempre me trataram alguns como um irmão, ainda hoje continuam a tratar, temos uma grande relação de amizade, fazíamos sempre brincadeiras juntos, andar de bicicleta, porque aqui é uma zona muito verdejante, com montanhas, andávamos sempre a jogar futebol, na casa uns dos outros, portanto temos uma grande relação de amizade ainda hoje. E tua casa mesmo de origem, seu domicílio é no Porto ou em Bragança hoje? Bragança. Este sotaque é transmontano, não é portista, portanto. Tá, maravilha. E outra coisa, em algum momento teve algum pensamento em fazer uma escola particular ou isso nunca foi? Estou falando do colégio mesmo, antes da faculdade. Isso nunca foi dúvida para os seus pais? Continua sendo assim hoje em dia? A maioria das pessoas ainda continua optando pela escola pública ou particular? Como é que é isso, Fernando? Ricardo, tocaste num ponto importante. Eu aqui nunca precisei de ir para uma escola particular. Ponto 1. Tínhamos aqui em Bragança há uma qualidade de vida enorme. Eu podia ir a pé para a escola, mesmo com 7 anos de idade. A segurança é enorme, toda a gente conhece. Tens tempo para estudar, tens tempo para praticar um desporto, hóquei em patins, futebol, como atleta federado, portanto, tinhas tempo para isso. E os teus professores cá os professores que eu tive foram excelentes profissionais que, além de darem educação, te ensinavam aquilo que era necessário. Portanto, eu sou muito grato aos professores que tive aqui em Bragança. Hoje já não é bem assim. Por exemplo, estão no meio mais de litoral, como no Porto, em Lisboa, ou noutras cidades como Braga, Coimbra, já há muitas instituições privadas, particulares, de ensino, que começa logo na pré-primária, quando os meninos são bebés, e, portanto, eles já vão para esse tipo de ensino e ficam lá até antes da entrada da faculdade. Portanto, o que é que está a acontecer, e mesmo os professores reportam isso, por conversas que nós temos na rua ou até mesmo em consulta, o ensino público está a perder um pouco a qualidade e então as instituições particulares estão a ganhar mais relevância. Eu falei há bocado dos rankings de acesso às faculdades. É notório que as melhores escolas que estão no topo do ranking são particulares, portanto isso denota tudo. A preparação dos alunos em termos escolares é muito mais aprimorada, mais exigente nos particulares, o que depois se traduz nos rankings de final do ano letivo. E me diz um negócio, você colocou que o seu desempenho durante todos os anos escolares foram importantes para você poder escolher a Universidade do Porto, assim como a prova final que você faz. Como é que funciona isso? Aqui no Brasil a gente tem hoje o Enem, né? Antigamente a gente tinha o vestibular, era uma prova única que a gente fazia para cada instituição ou para um grupo de instituições. Então você tinha um dia que decidia a tua vida. Como é que funciona isso, essa seleção aí da faculdade em Portugal? Muito bem, é um método muito parecido. Eu, por exemplo, acho que as pessoas têm que ver uma coisa, tem que se estudar, mas antes de mais, um ser humano não pode ser só estudar, também tem que sair à noite, tem que namorar, tem que jogar futebol, tem que tropeçar muitas vezes, porque eu digo uma coisa, eu sempre fui um bom aluno, um excelente aluno aqui na escola inicial antes de entrar na faculdade. E acho que depois, quando tu vais sozinho para uma escola, uma faculdade em que estás num ambiente muito maior, com pessoas desconhecidas e tudo, tu tens de ter um background social, pessoal, preparado para saberes fazer discernimento, quando é que tu podes sair à noite, quando tu tens que parar, quando é que é a melhor pessoa de confiança, quando tu tens que estudar, em alto gente tens de fechar em casa para estudar. E acho que aqui, na minha terra,
onde eu cresci, me prepararam para isso. Isso também os meus pais, mas também os professores. E é isso que a vertente social é importante. Relativamente à tua pergunta, é importante referir aqui uma coisa. Nós temos um sistema muito semelhante, só que nós não vamos à faculdade a fazer o exame. Nós temos um ensino que começa, vamos para a primária, que são o primeiro ciclo até ao quarto ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou seja, e depois aí é primária, nós ensinamos na matemática, o português, meio físico e social. E depois vamos para a preparatória, e é o quinto e sexto. Depois passamos por uma escola que é a escola secundária, onde temos o quinto, sexto, sétimo. Sétimo, oitavo e nono. Já com exames, mas esses exames não contam para a nota final de acesso à instituição de ensino superior, à faculdade, à universidade. Então, no 10º, 11º e 12º, tu tens cadeiras de português, de matemática, de biologia, de físico-química, de psicologia, e aí sim, aí tens que ter uma boa performance ao longo do ano, e depois no final do ano tens sempre um exame final. Chegas ao 12º ano, que é o último ano, esses exames finais de ano do 10º e no 11º são realizados pelos professores das instituições, das escolas, portanto são baseados em grelhas de avaliação que são uniformizadas a nível nacional, e depois no 12º ano tens os exames nacionais, em que naquele dia, naquela hora, todos os alunos vão fazer a prova de matemática. No dia seguinte vais fazer a prova de português, no dia seguinte vais fazer a prova de biologia. E aí sim, aí estás na mesma hora, no mesmo dia, a fazer o exame com todos os teus concorrentes. Claro que esse peso desse exame é muito importante para entrar numa faculdade de medicina ou numa faculdade de engenharia. Eu, por exemplo, eu sempre tive o desejo de ir para a medicina, mas também gostava muito de engenharia química e engenharia aeronáutica, só que eu não pude concorrer para essas faculdades porque eu no 12º ano tive que optar por biologia, ou física, ou química. Eu, para entrar em medicina, tinha que fazer a prova, a prova nacional, a biologia e a química. A física não me importava, não servia para entrar em medicina. Portanto, tive que fazer escolhas. E claro que depois há instituições que preparam muito bem os alunos. Eu tive uma boa preparação, tive apoio de uma pessoa muito especial que hoje guardo muito carinho, que eu ainda outro dia participei na cirurgia de catarata do marido dessa pessoa, e que lhe devo muito, porque há pessoas que têm faro e que nos preparam, sabem, nós dizemos cá, sabem onde é que o bilhar descai e sabe todos os truques. É importante saber isso, como o Jorge Jesus no Flamengo, sabia tudo, como jogavam todas as equipas, e foi por isso que ganhou tudo. E é isso que a gente tem que preparar as pessoas para um objetivo. E no 12º ano é muito importante a prova nacional. Depois, há uma fórmula de cálculo que tem em conta as provas nacionais do 12º ano e a tua performance nos últimos 3 anos. E vai-te alocar no ranking nacional. Então, por exemplo, o candidato número 1, a nível nacional, que média teve? Teve média de 19,8, porque a nossa escala é de 0 a 20, ao contrário do Brasil, que é de 0 a 10. Então essa pessoa nem quer para a medicina. Quer engenharia aeronáutica em Lisboa. Muito bem, ok. Quantas vagas há para preencher na engenharia aeronáutica em Lisboa? 20, então ficam com 19. E assim sucessivamente até cá abaixo. Portanto, eu para entrar na faculdade de medicina tive uma média de 19,1, que foi uma média altíssima. E, por exemplo, nesse ano faltavam para aí 30 vagas por preencher, portanto na faculdade que entrei havia muita gente acima da minha nota, portanto foi um ano em termos de faculdade também muito com alunos que estavam muito bem preparados. Entendi, maravilha. Claro. E sobra vaga, Fernando? Então tem pessoas que não tem um número de vagas que não são preenchidas porque os alunos não conseguem atingir a média ou não? Todas são preenchidas? Todas são preenchidas. Há muita gente que fica fora da faculdade de medicina por décimas.
Às vezes há alunos que tentam várias vezes para entrar em medicina e não entram por décimas centésimas, porque aquilo vai até às centésimas, a média. Portanto, às vezes é por 0,02 que não entrou numa faculdade de medicina. E antes havia só a faculdade pública, não havia privada como agora temos em Lisboa. Eu não sei como é que funciona porque é uma coisa muito recente, portanto não é uma coisa... Entendi. E me diz um negócio, quando eu conversei com o Renato falou que o pai dele, na casa dele, eles escolhiam a profissão da seguinte forma: você pode fazer o que você quiser, desde que seja córnea, retina, estrabismo, você pode escolher entre todas essas opções. Como é que foi aí na tua casa? Você que escolheu o caminho? Era algo óbvio por toda a história do teu pai, por todo o sucesso que ele teve de carreira e vem tendo? Como é que foi isso daí para você, esse momento de encontrar a medicina? Eu vou dizer aqui uma coisa, quem esteve mais próximo de mim no meu ano aqui por Bragança, nos tempos em que eu estive aqui por Bragança, foi a minha mãe. A minha mãe é economista, é uma pessoa muito virada para a matemática, trabalhou sempre na área da saúde. O meu pai era uma pessoa que estava sempre a trabalhar, é uma pessoa de um animal de trabalho, atenção, uma pessoa que ainda hoje está quase com 70 anos e ainda está a consultar paciente. Portanto, é uma pessoa que ainda opera, foi uma pessoa que foi um dos pioneiros da facoemulsificação em Portugal. Portanto, teve que sair do país para aprender, veio do Porto para Bragança. O Hospital Público de Bragança não tinha um serviço de oftalmologia, um departamento de oftalmologia montado. Foi ele que montou. Portanto, é uma pessoa que está com um treino cirúrgico que hoje já não, nem eu, nem tu, Ricardo, nem muita gente consegue ter. Uma pessoa que iniciou facoemulsificação aqui. Eu há 15 dias atrás tive que ele faz extracapsular com uma perna às costas. Faz cirurgia de estrabismo, faz cirurgia de glaucoma, faz oculoplástica e ainda fez vitrectomia. Não sei o treino que davam aquele departamento há uns anos atrás era muito, muito extenso, porque eu tenho outros colegas mais velhos da geração do meu pai com quem trabalho no Porto. E isso é o mesmo tipo de perfil, atenção. Uma pessoa que tem muito treino cirúrgico como aquela gente tem. O meu pai não estava em casa, o meu pai só queria as notas, só queria a classificação, queria que me portasse bem e que não queria ter queixa de pessoas que tivesse feito asneirada, bobagem na rua, que tivesse-me comportado mal na escola. Portanto, a minha mãe esteve sempre mais em cima de mim, a fazer marcação direta, porque a gente na adolescência escapa-se muito, tem muito foco de distração, é os amigos, são os namorados. Normal, né? É normal. Portanto, a minha mãe estava mais em cima de mim e como é que eu escolhi a medicina? Claro que a medicina sempre foi uma profissão com muito brio. A gente tem que ter perfil para isso. Eu acho que era feliz. Se eu hoje não fosse médico, eu gostava de ser, por exemplo, piloto de aviação. Eu gosto muito e acho que ainda vou tirar o curso de piloto de aviação quando tiver mais tempo. Mas, certamente, se eu fosse engenheiro aeronáutico, não tinha que estar fora do país. Aqui, na medicina, tenho mais o conforto, mas a gente, para ser bom médico, temos que encontrar alguma coisa dentro de nós. E não é o teu pai ou é a tua mãe, isso é uma coisa que é tua e tens que sentir tu. É algo que só fala contigo no teu subconsciente. E tu tens que ter um tempo para perceber isso, para falar com ela. O que é que eu quero da vida? Será que é isto que eu quero fazer durante o resto da minha vida? Podes falhar. Como acertar? O que é necessário para tu teres a resposta, para ver se estás certo? É o tempo. É o teu percurso, na tua carreira. E tu, se fores uma pessoa empenhada, se gostares daquilo que fazes, tu vais sempre subir ao longo da tua carreira. Tu vais conseguir título, tu vais conseguir provas, tu vais conseguir prémio, tu vais melhorar a tua clínica e os doentes notam essa aura. Essa aura tu não vais conseguir explicar isso, mas as pessoas vão ver porque tu corres com gosto.
E se me perguntarem isso, eu não consigo explicar. É uma coisa que está entranhada nas minhas veias, nas minhas células. Mas é uma coisa que as pessoas notam, que a maneira como tu estás na tua vida, como estás na tua profissão. E ao olhar para o currículo de uma pessoa, ao olhar para um médico, pronto, nós dizemos, atenção, que esta é uma pessoa excepcional. E é isso que a gente, se tens algo que é inato, essa aura que é inata, tu vais ser sempre bom. Claro que poderás tu também ser bom se não tiveres essa aura, mas vais demorar mais tempo a atingir isso. Portanto, há pessoas, eu tive o prazer de me encontrar com elas no mundo, por exemplo, o meu pai também é uma delas, o professor Renato também é outra, e há aí muita gente no Brasil que eu respeito muito, e aqui no Portugal também já conheci muita gente que somos novos, mas já estamos ali lançados, antes dos 45 anos, quando vamos atingir o pico da carreira, já estamos reconhecidos na sociedade médica, a gente já tem, é algo inato que nasce connosco e que já estamos mais do que lançados. Podemos atingir o mesmo patamar, mas vai demorar mais tempo. E isso não é só estudar, não vem só no livro, é a tua atitude que tu tens com a tua vida e mesmo com uma pessoa que tu tens à tua frente. Às vezes não é saber explicar uma catarata, às vezes é mostrar a imagem do que é uma catarata. Imagens falam mais, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A tua evolução, a tua ansiedade, a tua necessidade de querer saber mais, de aprofundar os teus conhecimentos. Isso é a natureza do médico. E isso é muito difícil hoje encontrar na medicina. Eu tive essa bênção, portanto, há muita gente que também teve essa bênção e ainda bem que eu conheço a gente, porque é nesse tipo de pessoas que às vezes a gente sente-se um bocado frustrada com certas coisas que acontecem na nossa vida e na nossa profissão, que servem de exemplo e que nos servem para alavancar outra vez para descobrir os nossos erros, porque nós sempre vamos falhar na vida e vamos melhorar. Ô, Fernando, ou você está conversando muito com o Renato, ou você está influenciando muito o Renato. O Renato está um filósofo de mão cheia agora, que nem você, hein? Eu não tenho falado muito com ele. Eu por acaso, rapaz! manda-me assim umas coisas, lê isto, não sei o que, eu já li isso. A cara do Renato. Não, o Renato é bom com você porque ele gosta sempre de mandar aqueles e-mails na madrugada, né? Que a gente brinca com ele aqui, que ele não dorme, né? Com você, como ele tem um fuso diferente. Na madrugada não se manda e-mail. Pode estar na balada e tudo, jantar, pode estar numa festa com os amigos, ou fazer outras coisas, mas mandar e-mail, isso não. Renato sempre manda. Renato não tem jeito. Renato é impressionante nisso daí. Mas vamos lá, me diz um negócio. Quantos anos de faculdade são aí? São 6 também? São 6 anos. E depois terminas a faculdade e tens um ano de geral, de residência geral. O que é que acontece? Tu nos 6 anos tens os 3 primeiros anos que são as ciências básicas, anatomia, farmacologia, fisiologia, blá, 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 e depois tens as clínicas. Dependendo da faculdade, a organização das cadeiras da rotação entre as diferentes cadeiras das especialidades, isso varia de instituição para instituição. Por exemplo, na Universidade do Minho, nós temos a cadeira de oftalmologia com otorrino, cirurgia geral, neurocirurgia, ortopedia, e temos a valência de cirurgia no 5º ano da faculdade. Portanto, isto varia de instituição para instituição. Chegas ao fim do 6º ano. No 6º ano já tens mais exposição à clínica, acompanhas um médico, um especialista em cirurgias, em consulta, e no final do 6º ano tens uma prova nacional que vai ditar um ranking para tu depois escolheres a prova, a tua especialidade, que também é um exame muito exigente. Por exemplo, são mais de 1.300 candidatos. E aí há gente que não apanha vaga. Há gente que fica como interno geral porque não consegue vaga em nenhuma especialidade. Porque hoje há um excesso de médicos. Espera aí, ficou só confuso esse pedaço para mim. Então, você faz os 6 anos, no final você se submete à prova,
E aí, de acordo com a prova nacional, e aí, de acordo com esse resultado, você pode fazer lá o teu match da vida e seleciona. Exatamente. Mas antes entre fazer oftalmologia, no teu caso, e a faculdade de medicina, você faz 1 ou 2 anos de clínica geral? Não. A seguir à faculdade, são 6 anos, a seguir à faculdade tem a residência geral, que é 1 ano antes de ir para a tua residência específica, para a oftalmologia. Portanto, tu tens os 6 anos, no final dos 6 anos fazes o exame nacional de acesso à especialidade, à residência específica. Depois desse exame tens 1 ano de, vamos dizer, de sabática de trabalho desportivo, que claro que tens que fazer plantão, tens que ver doente internado, tens que fazer consulta, mas é um trabalho que é sempre supervisionado por um especialista. E expõe-te muito à profissão médica. Passas por medicina interna, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, medicina geral e familiar, e outra especialidade que podes escolher, às vezes aquelas opcionais, ortopedia, cirurgia... Mas nesse ano, Fernando, que você está fazendo todas essas cadeiras, supervisionado, você já sabe para onde você vai, depois da residência? Nós escolhemos a especialidade durante esse ano, porque vai sair um ranking nacional, consoante a sua nota, a sua classificação que obteve naquele exame nacional, e depois é a mesma coisa como expliquei há bocado no acesso à faculdade. Quer dizer, tem dermatologia, as primeiras especialidades a escolher em Portugal é dermatologia e oftalmologia. Eu, por exemplo, para escolher essa especialidade, por exemplo, o meu pai ficou nos 10 primeiros. Eu fiquei em 33º a nível nacional. Portanto, precisa ter uma ótima classificação para escolher a oftalmologia e dermatologia, são os primeiros. Claro que dermatologia no Hospital São João fechou, pronto, acabou. Ardeu a vaga. Quem quiser essa vaga. E aí você continua no Porto por opção. Você não pensou em ir para outro local, não. Tua primeira opção era ficar aí. Olha, eu quando fiz o meu exame, estava em 33º, tinha 3 especialidades. Uma era oftalmologia, outra era radiologia, que eu gostava muito e gosto muito de radiologia de intervenção. Ah, você não tinha certeza da oftalmo quando você fez o exame? Não. Não. Interessante. E cirurgia plástica. E então, depois, claro, que comecei olha, fui à ESCS com o meu pai, foi em Berlim, foi em 2008, foi antes de escolher a especialidade, a oftalmologia, e pronto, contactei com colegas do meu pai e tudo, depois também contactei com outra pessoa, com os anestesistas do meu pai, que o auxiliam no bloco operatório, coitado, um deles até faleceu já. Foi uma pessoa que me motivou muito a ir para a oftalmologia, o Dr. Zé Ribeiro, Zé Martins, peço desculpa, e acho que pronto, escolhi a oftalmologia, não estou arrependido. Escolhi porque, para já, a residência de oftalmologia são 4 anos, são menos anos de residência. Se eu vou para plástica, cirurgia plástica, são 6 anos. E depois a radiologia são 5 anos, portanto tive a hipótese de ficar no Porto, onde já tinha residência, ou seja, já tinha casa, já tinha domicílio, tenho lá os meus amigos e pronto, fiz a minha vida sempre lá e sempre fui uma pessoa do Porto também. E me diz outra coisa, hoje em dia aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, mais do que aqui no Rio, os profissionais, durante a faculdade de medicina, têm um desejo muito grande de fazer algum curso internacional, principalmente nos Estados Unidos e alguns locais na Europa. Vocês têm essa vontade? O pessoal normalmente faz a faculdade de medicina só por aí ou já procura alguma coisa fora de Portugal? Procura-se alguma coisa. Eu não fiz. Há aqueles programas de Erasmus, que é durante o ano letivo. Há também um sorteio e as pessoas, depois já o programa Erasmus Espera aí, eu conheço o programa Erasmus, exatamente, explica o programa Erasmus para o pessoal aqui, eu tenho certeza que não conhece, eu tenho família aí, então eu conheço, mas fala aí um pouquinho para a gente mais. É engraçado, porque, por exemplo, nos anos das clínicas,
a partir do 4º ano da faculdade, a gente pode... Um programa Erasmus é um programa de âmbito europeu, onde várias instituições de ensino se juntam. E não acontece só com a medicina, né? Desculpa te interromper. Exatamente, acontece com todas as faculdades de engenharia, de ciências do desporto, todas. Então, eles vão num intercâmbio para aí de um semestre, são 6 meses em que passam lá fora e para aquelas cadeiras. Portanto, é um intercâmbio interessante. Por exemplo, quem é que procurava muito isso? Era pessoal, no meu curso era pessoal do Porto, que nasceu, cresceu, foi criado no Porto, então queria sair de casa para fugir dos pais, para viver, ter aquela sensação de liberdade, de viver sozinho. E eu disse sempre, caramba, eu durante 6 anos fiz sempre um curso em Erasmus total, portanto, eu estava sempre sozinho em casa. Não, mas é um não tinha necessidade disso. É muito bom. E tem bolsa do governo, da universidade, Fernando? Como é que funciona isso? Tem estímulo do governo para fazer esse programa? Pode ter bolsa como não, depende. Eu já não estou muito dentro disso. Acho que tem alguma ajuda. Está-me a entender para quê? Por exemplo, a locação para ficar a pessoa a dormir, geralmente é uma pousada da juventude, uma residência que é da universidade, ajudas para a alimentação e pronto, acho que já é bastante. Tá, e perfeito. E durante o período de residência, vocês recebem desde que saem da faculdade ou não? Só estudam? Está a mudar por causa da crise que estamos a atravessar agora, não é? Eu acho que eu não estou muito dentro desses assuntos agora, mas já houve uma ameaça no ano geral, na residência geral, de não haver salário. Eu recebi salário, mas agora isto está cada vez mais tremido porque certamente a curto prazo, médio prazo, isto é capaz de terminar, mas não sei. É muito difícil porque a carreira médica tem muita força. Se não põe, por exemplo, porque eu vou falar aqui uma coisa, é que nos hospitais públicos, onde eu já trabalhei, que eu já saí, são residentes que aguentam a casa. Sim. São os que estão no plantão, são os que estão na cirurgia, são os que estão nos internamentos e às vezes são os que fazem as consultas. Portanto, isto era uma moda muito antiga que se enraizou, infelizmente, mas um especialista tem que estar sempre de olho em cima do residente. Eu tenho uma política diferente, portanto, que eu aprendi com outras pessoas, com pessoas que foram os meus mestres, e acho que é muito importante sublinhar isso. Hoje há muita complicação, muita desgraça, muita insatisfação com o Sistema Nacional de Saúde, mas, atenção, que é um sistema gratuito, para tratar certas patologias, ainda é um sistema que dá alguma credibilidade. Se não está bem em algumas áreas, temos pena, é verdade, mas deveria ser mais a questão organizacional, mais de gestão de recursos humanos do nosso Ministério da Saúde, que devia estar em cima, ir à trincheira, ir à guerra para ver o que é que se está a passar. Porque há duplicação de trabalhos, há duplicação de exames, há muitos problemas, é um problema endémico, não é pandémico, é endémico, que isto já está há muito tempo, e uma pessoa, aquilo que você aprende também no Físico dizia eu, o líder tem que descer cá abaixo à trincheira, o general tem que descer à trincheira, ver o que é que está mal e saber apontar o que é que tem que ser feito de correto. E é isso que falta no Sistema Nacional de Saúde, infelizmente. E para mal de pessoas que estão em formação, estão na altura da aprendizagem, que é a parte mais importante da carreira deles, às vezes estão a perder tempo com coisas que são supérfluas e não deviam estar focados nisso. Concordo totalmente com você. E a gente, infelizmente, aqui no Brasil tem muito do mesmo, né? A gente aqui no SUS também, no Sistema Único de Saúde aqui brasileiro, a gente tem uma crise grande, né? A gente poderia ter um serviço muito melhor, né? E aí um grande problema é inúmeros desvios que a gente tem, né? E mau uso da verba pública. Mas, como você bem disse, é um serviço que dá acesso a grande parte da população. E se não existisse,
a gente teria uma imensa dificuldade aí, como acontece muito no sistema norte-americano, né? Que acaba hoje que a gente tem uma parte da população, apesar de ser uma minoria, mas completamente desassistida, né? Então, isso é um debate longo mas é super interessante. Concordo totalmente do jeito que você colocou. Mais ou menos, que valor que funcionava essa tua bolsa aí? Mais ou menos quanto que o residente ganha? Aqui no Brasil, a gente está falando de mais ou menos R$ 3.000. Esse é o número aqui do Brasil de bolsa de residência. Aí, quanto que era? Já não me recordo. Mas vamos apontar para 1.500, 1.700 euros por mês. Aqui é uma bolsa excelente ainda para começo de carreira, né? Então, normalmente não tem tantos custos, né? O problema é que depois tu tens a progressão da carreira. A progressão na carreira do Sistema Nacional de Saúde está congelada. Ou seja, vais para a residência específica, em oftalmologia, por exemplo. O aumento é mínimo. E depois terminas a residência, és especialista, és consultora. A diferença de um consultor para um residente é mínima. O que é que andamos aqui a fazer? Onde é que há motivação para as pessoas que quem corre por gosto não se cansa? Mas o meu avô já dizia, não, se és bom em alguma coisa, não a faças de borla. As pessoas têm que te valorizar. Sim, totalmente. Concordo com você. E me diz uma coisa, ponto cirúrgico. Vocês operam desde o primeiro ano de residência, só no último, não opera nunca? Como é que funciona isso daí, especificamente na oftalmologia? Olha, depende muito bem do serviço onde estás. Ponto 1. Eu no primeiro ano, e os meus amigos da faculdade diziam que eu estava sempre no hospital. Eu, quando fui para o Brasil em 2012, eu já estava com um currículo cirúrgico muito bom. Eu praticamente, como eu assistia a cirurgias do meu pai, eu no terceiro mês da residência fiz a minha primeira catarata. Portanto, até fui assim um bocado à rebeldia, mas fiz e correu tudo bem. Começou até, na verdade, antes da gente aqui, né? Mas o que é que depois aconteceu? Depois correu tudo bem, impecável, sempre com a supervisão do especialista. Eu fiquei contente claro que no primeiro ano temos mais exposição à oculoplástica, superfície ocular, petrígio, começamos a operar, a ajudar, a auxiliar, por exemplo, vitrectomia, tudo se aprende bastante, por exemplo, na indentação, ver como é que é a situação da visualização invertida e tudo isso. Depois, o que é importante eu acho que eu ainda hoje, se tiver um residente, eu pergunto sempre facodinâmica e tudo, porque acho que hoje cada vez mais a cirurgia está tão facilitada que já nem sabem o que é o SUS, para que é que serve o vácuo, para que é que serve a taxa de expansão. Não sabem nada, portanto às vezes eu digo, vamos lá estudar, antes de você pegar nisso tem que estudar. E a gente, eu acho que no segundo ano é muito importante, e no sítio por onde eu passei, no departamento, exigiam que a gente estudasse isso, que é um ponto essencial na formação do residente, antes de se expor à questão de cirurgia de catarata mais intensa. Portanto, nós operamos bastante. Há uma cirurgia que também fizemos muito cá, que é injeções intravítreas. Nós temos uma população envelhecida e injeções intravítreas têm de ser no bloco operatório pela legislação portuguesa. E eu, por exemplo, participei no departamento de neovascularização coroideia, que é gerida por uma pessoa que é muito querida para mim, que é a professora Ângela Carneiro, que é uma referência internacional, que é, por exemplo, presidente do Grupo de Estudos de Retina de Portugal, e me acolheu, deu-me o bichinho da investigação e do método de organização que nós temos de ter nesta área. E, por exemplo, quando fui para o Brasil, já tinha praticamente, só em 3 anos, mais de 1.200 cirurgias de catarata, tinha mais de 2.000 injeções intravítreas, superfície ocular. Mas isso daí era só você, Fernando, que corria atrás, ou isso é a média em Portugal? Não, corria atrás, porque era aquilo que eu estava a dizer. Os meus colegas e amigos da faculdade diziam que eu dormia no hospital, mas era importante para mim. Porquê? Porque depois eu ia voluntário para o bloco, onde estavam aquela pessoal especialista. Um residente, olha, anda lá, faz. Não faças isso, tem cuidado. Ou seja, eu tinha para aí 4, 5 especialistas em que eu aparecia lá e fazia-lhe as cataratas.
Eu agradecia, eles também estavam ali, estavam mais relaxados, estavam a supervisionar, e eu não estava a tirar o lugar a ninguém, eu estava ali para aprender, e aconteceu isso comigo e com mais um ou outro colega, mas é preciso ter força de vontade, aquela aura que estava a dizer, é uma coisa que se tu, quem corre por gosto não se cansa. Portanto, e depois às vezes... Está no teu sangue, né? Exatamente, mesmo no plantão, houve traumatismo, olho perfurado. Olha, eu não queres ficar aqui à noite para fazer a cirurgia? Quantas vezes eu saí às 4, 5 da manhã do hospital e às 8 já estava outra vez lá para trabalhar, para ver a consulta, depois de estar a fazer um olho furado. Portanto, isto é uma exposição que é muito boa e o residente tem que aproveitar isso. Claro que depois eu também estive nos Estados Unidos, também tive uma exposição cirúrgica muito boa porque eu fui para o Alentejo, abaixo de Lisboa, estive lá a fazer cirurgia, eu e mais 2 colegas, 2 grandes amigos meus. E também foi muito enriquecedor em termos de formação cirúrgica. Eu quando saí do público eu só estava num bloco sozinho a fazer extracapsulares, a retirar lentes, pôr lentes, era lentes da faquia, era tirar lente do saco, pôr lente no saco, era cirurgia muito que exige muito detalhe, muita concentração, mas sentia-me bem. Portanto, acho que hoje também se deve, aquilo que eu sou também deve ser um bocado ao suor e lágrimas que eu também derramei na minha residência. Me diz um negócio, não, com certeza, sem sombra de dúvida. Me diz um negócio, como é que aparece aí a tua conexão aí com o Renato e vem aí para o Brasil? Você terminou mais ou menos a tua residência e logo depois você vem ficar um tempo no Brasil. Como é que foi esse período aí? Não, eu ainda era residente quando fui para aí. Ah, você estava fazendo os últimos anos de residência? Estava a fazer o último ano de residência, fui para aí. É o seguinte, então fiquei mais curioso ainda, pô. Meu porquê agora é maior ainda, pô. Isto é engraçado porque durante a residência, naquela altura, o residente podia sair, podia ir fazer um estágio fora. Havia autorização do hospital para sair e o departamento até agradecia. Mas agora já não é bem assim. Isto para estágio fora é preciso precisa de haver muita assinatura, precisa de haver muita aceitação por parte dos nossos administradores e diretores de serviço do departamento. Agora, eu estava no 2º ano da residência e o meu pai disse, então já sabes o que é que queres seguir? Estás na retina, mas ainda não sabes nada de segmento anterior, de refrativa, não fazes nada para não... Calma, eu acho que o teu serviço, os departamentos em Portugal são muito fortes em retina, porque as vitrectomias e tudo, praticamente, eu conheço, por exemplo, amanhã ainda vou participar, vou ajudar um paciente que atendi hoje com descolamento de retina inferior, amanhã vamos fazer no particular, mas a maior parte, o grande volume é no público. E o meu pai disse, então porquê é que não vais ao congresso em Boston? Mas tens lá 2 congressos, tens o Mundial de Córnea e tens o congresso do ASCRS. Isso foi em 2009. 11? Não, espera aí. 2010. 2010. Eu estava no Congresso Mundial de Córnea e estava lá a falar, a primeira vez que eu vi o Renato falar, a dar uma palestra, foi sobre biomecânica, com o ORA, com o Ocular Response Analyzer e aquilo. Mas a forma como cativou é exímia. Aquele homem é uma pessoa que tem uma capacidade de palestrante e de cativar as pessoas, de motivar as pessoas, que é uma coisa por demais. E as pessoas os colegas que me mais cativaram nesse congresso foram 2 que hoje também são 2 pessoas com quem me dou muito bem. Um deles é o professor Rato, o meu irmão mais velho carioca, não é? E outro é o Damien Gatinel do Rothschild de Paris. Portanto, foram as pessoas que me motivaram mais. E depois veio o ASCRS e eu fui ver quem é que era este Renato Ambrosio. Este Renato Ambrosio era uma pessoa que participava muito, era uma pessoa que tinha desenvolvido o Pentacan, que tinha uma acurácia muito boa para fazer diagnóstico de formas frus de ceratocone, estava muito dentro da biomecânica, que era um tema que ainda estava pouco abordado, e era uma pessoa que muito
estava muito dentro dos temas de cirurgia refrativa a laser e de tratamento de ceratocone, que é algo que aqui em Portugal não se faz, ou não se faz tanto como, é um oceano azul, vou dizer assim. Pode-se fazer, mas para se fazer com classe, com uma diferenciado, é preciso saber, é preciso ir ao cerne da questão. E isso foi algo que falha na formação dos residentes nos hospitais públicos. Os residentes têm pouca exposição a essa área. Uhum. E então eu aproveitei isso. Basicamente, eu gostei desta área. Poderia ser vitrectomista, tudo bem, podia ter seguido, mas acho que nesta área onde me sinto bem e onde sou reconhecido internacionalmente. Portanto, eu procurei algo que dava mais para destacar. Eu só tenho 39 anos e eu penso que ainda tenho muito para evoluir. Portanto, não acho que eu fui atrás dessa pessoa, estava no segundo ano de residência, tudo bem. E depois, com o Renato, eu travei contacto com ele na Academia Americana de Oftalmologia em Chicago desse ano, em que ele estava no Breakfast with Experts e fui lá e meti conversa com ele. Portanto, e foi uma vitória para mim ter contactado com ele e ter um meio de comunicação para falar com ele, para tentarmos de resolver, de ir para lá passar uma temporada grande com ele, para aprender a arte de uma avaliação da propedêutica de segmento anterior, que acho que é uma coisa que muita gente pode fazer, cirurgia de catarata, muita gente pode fazer cirurgia refrativa laser, lente fásica, ceratocone, mas se você não sabe aquilo que eu ensino sempre em todas as minhas palestras, se você não sabe analisar a propedêutica, o que está no pré-operatório, perceber o doente, o paciente, não vai fazer com brilho esta área. Portanto, é uma área muito nobre da oftalmologia. E eu tive a sorte e o prazer de ainda poder trabalhar com ele, mas aprendi muito com ele. Portanto, foi uma grande vitória para mim quando eu ainda guardo isso em casa, atenção. Os talões desse congresso ainda guardo em casa com muito carinho. Mas acho que... Isso é uma dica muito ruim que nós estamos dando, né? Que o Renato é uma pessoa muito acessível, né? Então, os próximos congressos agora, vocês podem perturbar ele demais, hein? Todos falando com o doutor Renato. Ele tem um feitio e tem uma personalidade ótima. É uma pessoa que eu nunca vi dizer ele não. Não é uma coisa, é uma pessoa que tem um fundo bom, portanto ele está sempre ali disponível para ajudar as pessoas. Ele também já tinha uma relação de amizade em Portugal com o professor Salgado Borges, que eu também o conheço, o meu pai também o conhecia, e depois eu fui acompanhando o Renato, fui até São Diego, fui a Milão, ao Congresso de Crosslink, e a gente foi falando, fui conhecendo a Marcela, fui conhecendo o Frederico Guerra, fui conhecendo muita gente, e eu digo uma coisa, acho que hoje eu sou metade brasileiro à conta da minha envolvência que eu tive aí no Brasil. Portanto, eu devo-vos muito àquilo que eu hoje sei de oftalmologia. Portanto, e é com muito prazer que eu estou a dizer isso hoje. Doutor Renato, teu corte está pronto, hein? Depois você pode... Eu vou cortar para você e vou te mandar, hein, doutor Renato. Fernando aqui botou aqui a bola na marca do pênalti, hein? Não, mas é verdade, é verdade. Eu assino embaixo. O Renato é mesmo uma pessoa que também sempre me ajudou demais e é uma pessoa diferenciada aí dentro do mercado mundial da oftalmologia. Totalmente de acordo com você. E é o seguinte, se nós queremos... A nossa maior preocupação é tratar o paciente com satisfação. Eu acho que a forma como nós explicamos as coisas, a forma como nós analisamos o problema, recorrendo ou não a exames complementares de diagnóstico, a maneira como expomos as coisas, o problema, o que nós podemos oferecer ao paciente, isso é uma arte que é a arte de praticar clínica, que é muito difícil. Isto não é só preocupar-se com o paciente, com o problema que
traz cá, se é um ceratocone, se é um descolamento de retina. Eu hoje tive um paciente, por exemplo, que tinha um descolamento de retina inferior. Já referenciei para um colega meu, que é o Dr. Nuno Gomes, que teve com o Stanley Chang na Colômbia durante um ano. Portanto, ele faz vitrectomia, que é uma pessoa muito também diferenciada. Porque se nós queremos dar esse premium, a atuação premium a um problema, temos que estar bem munidos, ou seja, temos que ser muito diferenciados. E hoje as pessoas procuram isso para resolver os seus problemas. Às vezes problemas que não deviam ter acontecido, não deviam ter sido feitos, e às vezes é isso, a arte da análise da propedêutica, como se deve fazer e tudo, é muito importante. Eu forço sempre isso nas minhas palestras, aquilo que pretendo ensinar aos meus residentes. E essa pessoa, que hoje infelizmente fiz um diagnóstico de descolamento de retina, o filho dele tem o síndrome de Asperger e está à espera de um transplante hepático. A gente tem que ser humana, e é isso que nós não podemos largar a nossa parte humana da medicina. A gente tem que saber falar com pessoas como se fosse o nosso irmão, como se fosse o nosso amigo, e temos que gerir as emoções. Eu acho que nos últimos anos aquilo que eu tentei aprimorar mais foi gerir as minhas emoções. Há problemas, a gente leva sempre as nossas cruzes aqui às nossas costas e a gente tem que criar uma redoma para que isso não interfira no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. A questão é que, além disso, tu tens de ter uma boa preparação. Uma boa preparação para que, se tu combinares isso em ti mesmo, és imbatível em qualquer aspecto na prática da medicina, quer sejas oftalmologista, ginecologia, qualquer especialidade. É a tua atitude que tu tens de ter perante um problema e também perante um paciente. Mas esse teu Physician CEO foi bom também. Você está com um mindset impressionante, hein? Foi muito bom, eu gostei muito. O Guy Carisian é uma pessoa, apesar da infelicidade que teve, coitado, nós sabemos o problema que teve, é uma pessoa que tem um coração do tamanho do mundo, o Guy Carisian. E depois aquela gente toda que está lá, o Tom Tornell, que o auxilia na gestão do curso, bem como os palestrantes, os nossos professores estão lá, sim. Havia certas palestras que eu não aprendia tanto, porque eu, como já sou palestrante convidado e tudo, já não sabia, mas já há ali certos pormenores que aprendi em certas palestras que foram excelentes, com teamwork, gestão, a questão do marketing, que é muito importante. Nós, mais uma vez digo, tu na tua clínica, tu no teu hospital, no teu centro cirúrgico, tu que vendes é o quê? É experiência ao paciente. A gente, se você vender uma excelente experiência, foi simpático, uma pessoa que tinha um ótimo conhecimento, demonstrou, não houve bottlenecks na maneira como eu entrei até à minha saída, isso conta tudo para o resultado, para a percepção de valor que tu tens de um serviço ou de alguma coisa. Isso paga-se, porque nós sabemos que o valor é uma relação que é entre o benefício que aquela opção, que aquele serviço tem, sobre o custo, o preço. Se nós estamos a colapsar o preço, alguma coisa se vai perder. Para já perde-se o valor. Se o valor for zero, se o valor é zero, o preço é zero. Mas nós temos que nos concentrar no benefício e jogar com esta relação. E o paciente, se percepcionar essa relação que traz valor, não há problema. Há pessoas que preferem até pagar mais para resolver o problema, mas tens que dar garantias que resolves. E aí já não é uma questão de Physician CEO, é a tua aura, é a tua forma de estar na vida perante uma pessoa e a tua diferenciação. Se fores uma pessoa muito diferente, porque médicos como antigamente já não existem, como o meu pai, por exemplo. O meu pai é uma pessoa que está muito talhada para resolver problemas. Estava aqui sozinho e resolvia tudo, não é? Mas é uma pessoa que esse tipo de preparação que havia antigamente, infelizmente já nós não temos, e então temos que nos basear na diferenciação. E saber dizer, olha, tenho um descolamento de retina, ok, olha, eu sou da área de segmento anterior, eu não tenho vergonha em referenciar o meu colega que está ali e que é um excelente profissional, que teve
preparação e você vai gostar dele. E acho que é essa a melhor atitude do que estar a inventar e a atrapalhar mais a vida das pessoas. Não, com certeza. Mas espera aí, deixa eu voltar ainda em 3 pontos teus aqui, que o currículo de Dr. Fernando é um currículo aqui exemplar e eu quero passar por tudo. Coloquei o Physician CEO aí, que aí acho que foi um pré-pandemia dele. Mas espera aí, vamos voltar aí para Carolina do Sul. O que você vai fazer nos Estados Unidos, cara? Quando você sai do Brasil, volta para Portugal ou você vai direto para os Estados Unidos? Eu fui o seguinte, eu fui fazer um exame de residência. Passado um dia do exame da minha residência, pego o avião para o Ascres de São Francisco. Chego a São Francisco, o Renato pede-me para o substituir em 2 cursos e logo no primeiro curso chego lá, Stephen Kleiss, Smollett e o Trattler. E eu falo, o que é que eu vou falar? Ai, meu Deus, eu sou um aprendiz aqui ao lado desta gente, vou falar de topografia, meu Deus, eu não sei nada, cara. E então, pronto, sei muito bem. E até num desses cursos, até foi engraçado porque estive com o David Wang, que é uma pessoa que ninguém se... Todo oftalmologista tem que conhecer quem é o David Wang. Foi quem desenvolveu o OCT, que é o exame certamente de eleição hoje, tanto no segmento anterior como no segmento posterior. E então tive um debate sobre tecnologia com o David Wang, portanto foi interessante e foi muito... E só 2 dias depois do meu exame final de residência. Conheci o George Waring nesse congresso. Olha, eu sou o Fernando, vou estar lá com... eu não aceito ninguém, foi o Renato que disse para tu ir. Pronto, eu fui para lá. Eles têm uma forma de estar fui para a Carolina do Sul, para Charleston. Foi engraçado porque conheci lá o Dr. Ramapat, de Mularidham Ramapat, que era o responsável do banco de olhos do Prasad Eye Institute, que também estava lá, com o Edward Wilson, que é umas referências de pediátrica, catarata pediátrica nos Estados Unidos, e foi muito bom porque se aprendeu bastante e a exposição ao mercado norte-americano, como é que eles praticam a medicina, é muito interessante. A maneira como gerem a imagem do médico e a imagem da clínica, como há aquele workflow à volta dos pacientes. Portanto, foi muito bom. Ainda fiz alguma investigação lá. E também foi interessante para mim por causa do síndrome de cristalina disfuncional, que deu o meu primeiro contacto com aquelas máquinas e aqueles parâmetros que o Jorge e a Carolina estavam a trabalhar. Bem como com o mapeamento. Você fica lá quanto tempo? Fiquei lá meio ano. Porque também tive que vir, porquê? Porque eu vou contar uma que também é o seguinte, eu também tinha que começar a trabalhar, mas eu fui ao curso de... Você recebia lá? Você fazia parte de algum grant lá deles? Nada, não recebia nada. Não recebia nada, atenção, isto às vezes a gente tem que às vezes Roma a Pavia não se fez em 2 dias. Isto a gente tem que... Eu enriqueci-me muito no Brasil e nos Estados Unidos. Atenção, mas vou dizer outra, que eu depois de vir, fui ao curso de transplantação lamelar do Gerrit Melles e ele aceitou-me como fellow lá, a começar no mês de janeiro de 2013. E pronto, depois o que é que acontece? Eu estava a começar em Braga, com o Hospital de Braga e com a Universidade de Minho, tinha já praticamente alinhavado que eu ia fazer o doutorado lá com o professor Renato, portanto, e eu disse, o que é que eu vou fazer para a transplantação? E eu falei com o Ramapat em Charleston, eu dizia, Fernando, tu deixa os transplantes em paz, pá. Tu, por exemplo, tu sabes fazer uma catarata com pseudoesfoliação, pôr retratórios, dizer, eu sei, então calma. Um Zayek ultrafino é mais fácil do que uma catarata com pseudoesfoliação. Eu disse, pronto, então, a sério, mas é trabalhar, ganhar dinheiro, começar a fazer o teu nome no mercado, porque tu tens uma preparação, e aquilo que vais aprender com o Melles é um bocado mais investigacional. Atenção, o Melles é uma pessoa das mais inteligentes que há na oftalmologia mundial também. E ele tem ali uma clínica que é um laboratório, portanto, é uma coisa muito bem organizada, holandês, portanto, aquilo tem que estar muito bem organizado, e acho que pronto, foi um prazer conhecê-lo. Tive pena não ter ido para lá. Eu também não tenho tanto acesso a enxertos de transplante
cá em Portugal como vocês têm aí nos Estados, no Brasil. Vocês têm mais facilidade aí do que nós. Portanto, acho que foi melhor. Há uma questão de pôr numa balança, pôr prato. Há a vantagem e a desvantagem. Eu vi que as vantagens em ficar em Portugal eram maior, portanto, fiquei em Portugal e consegui o doutoramento também de uma forma muito cedo na minha vida. E aí você volta para o doutoramento e para trabalhar, e quando você volta para trabalhar, você começa a trabalhar auxiliando teu pai também, começa a trabalhar na clínica, como é que foi isso? Comecei tudo, casei-me... E você trabalhava ainda no público, né? Trabalhava no público e privado. Ainda tem o casamento ainda, peraí, a gente ainda tem que falar disso. Mas já me divorciei, calma aí. Portanto, isto eu digo sempre uma coisa, um transmontano como eu só dá um passo atrás para apanhar a balança para a frente, atenção. Portanto, a gente, é só para ver que a minha vida, eu tive a hipótese de ir para o Meles. Podia ter feito a carreira na Holanda, podia ter feito a carreira noutro país qualquer, e já tive convites para ir para a Arábia Saudita e para Emirados, mas não vou, porque gosto muito de estar aqui no meu país. Já podemos tocar nesse ponto também que é importante. Mas eu vim para cá, estava no Hospital de Braga, fazia plantão em Braga, estava no grupo CUF, que é um dos melhores hospitais privados do país, do Porto. Estava do país todo, nem é só do Norte? Não, do grupo país. CUF é reconhecido nacionalmente. E estava no Oftal Conde, que é a clínica do Dr. Eduardo Conde, que é uma pessoa que é um pai como eu. Porquê? Para já, a diferença da idade com o meu pai são 2 dias, e foram colegas residentes, e ele tem uma clínica muito bem preparada, um excelente vitrectomista, e, portanto, comecei a trabalhar lá. E também vinha a Bragança, e ainda venho aqui a Bragança, por exemplo, com o meu pai, de 15 em 15 dias, nós temos sessões de mais de 30 cirurgias, ao sábado. Portanto, isto cansa, sai, como se diz aqui em cima, sai do lombo. Mas Sim. quem corre por custo não se cansa. Nunca. E mais o doutorado. Entendi. E aí, nesse caminho aí, que você não larga o trabalho e não para de trabalhar, aí esse casamento foi difícil, então, né, poxa? Eu não parava em casa, né, poxa? É o seguinte, há coisas que correm bem, outras que correm mal. E isto é como no empreendedorismo. Sabes que a gente tem que tentar sempre alguma vez para saber o que é bom e o que é mau, não é? Portanto, a gente, o que é que tem de bom? Um casamento é ter 2 filhos que são impecáveis. O meu filho tem autismo e eu até aceito bem isso, está a entender? É uma pessoa muito carinhosa, muito... É aquela coisa que tu sentes que dá-te força de vontade para continuares mais além, para o ajudar. É um carinho. Qual a idade dele, Fernando? Tem 5 anos. E a minha filha, a Pipa, a Filipa, é uma joia de garota, portanto é uma coisa que acho que são os meus talismãs. E eu, por exemplo, hoje trabalho e cada vez que eu me levanto tenho 2 fotografias dele. É a primeira coisa que eu faço ao acordar, é ver a cara deles. Porquê? Porque a gente está cá por uma missão, e quando tu encaras os problemas e tentas resolver os problemas, tu vais estar melhor com a tua vida. Estás a entender? É aquilo que eu estava a fazer, gerir as emoções. Pode ter corrido mal, correu mal, tudo bem, a gente vai dar um passo atrás, arranca para a frente, para apanhar a balança. Isso não pode interferir no teu trabalho, isso não pode interferir na tua maneira de estar. A tua maneira de estar, o teu próprio eu é o melhor ativo que tu tens na tua vida. Tu tens é que ter uma proteção, tens de ter uma rigidez em termos de um bloqueio contra fatores externos. Porque há muitas pessoas que com um divórcio vão abaixo e então a carreira médica vai abaixo também. Portanto, porquê? Porque está chateado, está enfadado, está desconcentrado. Isso não pode ser. Tu tens que encontrar uma forma de te proteger, de te blindar. E é importante. Falei do empreendedorismo porque a vida é feita de tentativas. Vais falhar, mas se não voltares a tentar outra vez, não sabes se aprendeste ou não. Mas se fizeres o mesmo erro, aí a culpa é tua. E me diz o negócio, hoje aí, depois dessa história toda aí maravilhosa, filhos, casamento, divórcio, trabalho, cursos pelo mundo, você já conseguiu
encontrar esse teu equilíbrio aí, esse work-life balance? Como é que é isso para você? É difícil. Ou a gente nunca encontra? É sempre uma busca? É sempre uma busca, ainda bem que é sempre uma busca, porque quando tu encontrares isso, vais abrandar um pouco. Por exemplo, eu em 2020 fiz o exame de Physician CAO, do FEBO ESCRS, que é um exame muito complicado, que é o exame do board do ESCRS, juntamente com o board do European Board of Ophthalmology. Portanto, praticamente, tu para te sentares naquele exame tens de ter currículo, tens de ter número de cirurgias, tens de ter número de artigos, tens de ter muita publicação. E é só de catarata e cirurgia refrativa. Se disser que 2/3 das pessoas que se sentam nesse exame chumbam, não passam na prova, você acredita? Portanto, é um exame muito complicado, que me encheu de muito orgulho, porque consegui mostrar a mim mesmo, porque eu não demonstro a ninguém, eu quero é ter eu conhecimento, que estou a melhorar cada dia, que sou muito bom e que consigo melhorar ainda mais. Também nesta fase, para me complicar mais a minha vida, é que eu sou editor-chefe da revista da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. E isto dá muito trabalho. Não sério, para, né? Ele disse, opá, você vai se meter em casa, vai ter muita dança de cintura. E eu falo, caramba, pois já vou ter mesmo. E a gente tem que ter mesmo muita dança de cintura. Eles querem indexar a revista e às vezes isto é um trabalho inglório, porque eu apanhei a revista num estado muito adormecido, já consegui melhorar a qualidade científica, já estamos a tratar da questão da indexação, isto há um passo sequencial, só que quer dizer, muita gente pensa, o Fernando agora não está a publicar muito. Não, os meus artigos às vezes tenho que os publicar lá, porque eu já tenho um nome e estou a dar um nome à revista. Então, de forma que o meu nome se tem valor, no contexto de ciência e oftalmologia, eu prefiro ajudar agora a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, como vou ajudar no futuro. E agora eu estou focado nisso. Certamente daqui a 1 ano e meio já vou deixar de ser editor-chefe, vou passar a pasta para outro colega, certamente, espero bem que sim, e o meu foco vai voltar para outra coisa. O que eu quero dizer é que eu com 39 anos já fiz muita coisa. E o que é que eu quero fazer é dedicar-me depois ali à minha fazenda, talvez a produzir azeite, óleo de azeite, portanto tenho mais de 1000 oliveiras para tratar, portanto vai ser outro foco no futuro. Não, maravilha, com certeza, com certeza. Me diz o negócio, Fernando, para a gente aí caminhar para um desfecho, você falou aí no meio da nossa conversa que você tinha uma oportunidade aí de um oceano azul dentro dessa história da propedêutica e do exame diferenciado aí do segmento anterior. Você conseguiu construir já, está em construção desse oceano azul, porque eu acho que o oceano azul não aparece para ninguém, tá? Acho que o oceano azul está muito correlacionado a muito trabalho e muitas horas aí de lombo, aí, como você colocou. Você conseguiu já construir isso daí? Não consegui e estou a trabalhar nisso. Isso, como eu disse há bocado, Roma a Pavia não se fez num dia, portanto isto é um processo longo. Construir uma clínica é o seguinte, temos a questão de criar um eu médico, um eu pessoa, e esse desenvolvimento do eu envolve muito trabalho, envolve muita meditação. Eu muitas vezes estou sozinho em casa e estou a meditar o que é que eu poderia ter feito diferente e melhor. E às vezes isso é o que me traz respostas a muita coisa. Na questão de gestão de emoções, questão de ser uma melhor pessoa no dia da manhã. A questão de ser médico, nós temos que ter sempre consciência de uma coisa, nós como médicos temos que assumir um compromisso que temos que continuar sempre a estudar, porque a medicina está sempre a evoluir. Se você não assinar isso por baixo, você não vai ser um médico, porque você tem a preocupação de tratar melhor o paciente e amanhã, o que é hoje um tratamento, já não serve amanhã. Há outro tratamento melhor e você vai ter que procurar saber o que é que dá esse tratamento, quais são as complicações, como se eliminam ou reduzem o risco da complicação, se há uma complicação, como é que se corrige,
porque eu sempre disse uma coisa que aprendi do meu pai: o cirurgião não é bom aquele que faz a catarata, é aquele que acontece a complicação e ele resolve o problema ao paciente. Portanto, isso é um eu. O eu é importante porque a pessoa vai ao Ricardo, ou vai ao Fernando, ou vai a quem quer que seja, se resolve o problema. E isto não é só uma medicina, é o eu, é gerir a parte humana da medicina, que é importante. E depois tem a questão onde vamos trabalhar. Aqui em Portugal isto é muito complicado, abrir uma clínica de um dia para o outro, porque o empreendedorismo está muito mais complicado, mesmo até por questões de ambiente, de background socioeconómico que o nosso mundo está a sofrer. Tanto em Portugal, como nos Estados Unidos, como no Brasil, ponto. Há cada vez mais almofada para aguentar desvios ou até quedas. Portanto, a gente tem que ser como um jogo de xadrez, tem que saber esperar para dar o cheque. Portanto, temos uma entidade reguladora da saúde que é cada vez mais castradora. Por exemplo, para ter um bloco cirúrgico de oftalmologia, por exemplo, vou dar um exemplo, tenho que ter uma sala de depósito de cadáveres de 12 metros quadrados. Está lá na lei, na legislação portuguesa, para abrir um centro cirúrgico de oftalmologia. Portanto, isto é muito castrador. E com estas coisas também, só para vocês verem, eu já falei, este é um tema que eu falo muitas vezes com colegas de fora, é muito complicado gerir isso, porque eu, por exemplo, tenho um bloco cirúrgico, tenho que ter fármacos, tenho que ter um farmacêutico a dar a assinatura, portanto, tenho que ter enfermeiros, tenho que ter auxiliares, tenho que ter gestores de bloco cirúrgico. Portanto, isto é uma situação muito complicada e que vai ser à la longa. Portanto, é uma coisa que eu quero começar a devagarinho. A paciência é uma virtude nesta situação e acho que um passo de cada vez e devagar, e um passo bem assente, às vezes não é saltitar, é um passo bem assente no planeta Terra, é a parte mais importante que temos no empreendedorismo médico, se queremos crescer, fazer um centro cirúrgico, um centro clínico. E há a tua parte, que é a parte humana, e a parte médica, que esse é o Ricardo, o Fernando. Isso eu acho que é a parte mais importante, porque tu podes ter uma boa clínica, se não fores bem um profissional e um bom ser humano, tu nunca vais ser, a tua clínica vai estar com pouca procura. Sim. Não, brilhante, Fernando, brilhante. Maravilhoso, maravilhoso. Me diz um negócio, doutor Fernando, muito obrigado aí pelo teu tempo. Foi, assim, maravilhosa a nossa conversa, adorei aí o bate-papo. Onde é que o pessoal te encontra, Fernando? Fala aí, mídias, onde é que o pessoal te acha? Manda e-mail aí para a Sociedade de Portugal, fala aí para a gente. Não, para me encontrarem agora vai ser no próximo Brastos, em Salvador da Bahia. Maravilha! Vamos estar por lá, vamos nos encontrar aí. Vamos fazer as tomadas de lá, hein? Não, será um enorme gosto em ir ao Brasil, porque eu já não vou há bastante tempo pronto, tenho muitos amigos desse lado do Atlântico que já estou com muitas saudades de os abraçar e de falar com eles, porque às vezes não é só falar de medicina que a gente se enriquece. Portanto, há aqui uma saudade muito grande e tenho muito apreço por esse país, por onde eu aprendi bastante, onde nota-se que as pessoas se dedicam muito à questão da melhoria pessoal e médica, e acho que são um exemplo para qualquer clínico a nível mundial. Então Salvador, vamos aos copos. Vamos lá ver. Então, maravilha. Fernando, de verdade, obrigado. Foi um privilégio aí passar esse tempo aí com você, conhecer a tua história. Acho que foi super claro, super engrandecedor e só tenho que te agradecer e te parabenizar porque você conseguiu aí construir uma história de carreira brilhante. Sucesso aí, você já tem, usufrui disso tudo aí que você conseguiu construir. Tomara que você consiga ter muito tempo aí com teus pais e com teus filhos aí para desfrutar de todos esses outros momentos aí que constituem a nossa vida fora o nosso trabalho. Obrigado de verdade.
Obrigado eu pela oportunidade. Abraços e beijinhos para aí. Tudo bom? Está bem? Valeu, Fernando. Grande abraço, cara. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Prazer em ver-te, pá. Nada, foi ótimo. Está bem? Alguma coisa já sabes, está bem? Salvador tá certo, então. Pronto, tudo bom. Vamos lá. Eu pago o show.